Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, o tema dela é: você é um discípulo de Cristo? E eu quero ler como tema, texto-chave desta pregação, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do 15 ao 20, tá bom? Então, se você puder me acompanhar, eu te agradeço, para que a gente possa entender aqui, falar um pouquinho sobre esse tema. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 15 a 20. É uma história bem conhecida de muitos, mas eu quero ler uma parte dela, tá bom? Diz assim: chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa, para a sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente a respeito da palavra de hoje. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento de compartilhar a sua palavra, e eu peço que o Senhor ilumine a nossa mente, Deus, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender as suas verdades e que elas possam fazer vida nos nossos corações. Consagramos a ti, Deus, o tempo da edificação, Deus, o tempo do ensino, que seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa história é uma história muito conhecida. Eu li aqui a parte final dela, mas vocês sabem que a história que nasce é um texto que trata da história do Gadareno, aquele homem que vivia na caverna e estava endemoniado, e que tinha uma legião, e que quando Jesus vai até o encontro dele, expulsa os demônios dele, os demônios entram nos porcos, e esses porcos então se jogam no precipício. A história, basicamente, o contexto do que nós lemos é essa. Era um homem que de fato ele não tinha nenhum tipo de relacionamento, ele era um homem isolado de todo mundo, por causa da condição espiritual dele. A Bíblia fala que ele se cortava, quem chegava perto dele ele afugentava, enfim, que ele era uma pessoa totalmente excluída, e aqui no relato bíblico nós vemos como Deus ele vai mudando essa situação, Então esse breve relato bíblico sobre o Gadareno é muito marcante, pois nele nós vemos alguém que deixou de ser uma pessoa, como eu disse, excluída, para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, Por isso a minha pergunta para você hoje, o título da mensagem é: você é um discípulo de Cristo? Por quê? Porque baseado na experiência que nós lemos aqui, naquilo que aconteceu na vida do Gadareno, eu quero trazer para vocês aqui, algumas marcas de um verdadeiro discípulo, porque a gente vê isso na vida dele, tá? A vida do Gadareno serve como um indicador, daquilo que acontece na vida de quem de fato se converte e se torna um discípulo, porque a gente precisa compreender isso, tá? O fato de nós frequentarmos uma igreja, o fato de nós falarmos como um cristão, o fato de nós até termos comportamentos cristãos, não faz da gente um cristão. Um verdadeiro discípulo, ele nasce na conversão, e ele se constrói através da santificação, tá bom? Então eu quero falar com você aqui, baseado na vida deste homem, da experiência que ele teve. Foi uma experiência muito forte, porque este homem, como eu insisto, ele não era ninguém. Se tinha alguém que era completamente desprezado e desvalorizado, era o Gadareno. Mas
existem algumas marcas que acontecem na vida dele aqui que são muito tremendas. E a primeira marca de um verdadeiro discípulo é que ele é transformado. Amém? O versículo 15 já relata a experiência do gadareno depois de ter encontrado Jesus. E diz assim: chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Ou seja, aquele homem que até há pouco tempo causava temor em todo mundo, aquele homem que até pouco tempo espantava as pessoas de perto dele, que ninguém conseguia se relacionar com ele, sabe Deus a situação em que ele se encontrava, né? Em termos físicos, em termos de higiene, em todos os sentidos. De repente as pessoas chegam e veem esse homem sentado, vestido e em perfeito juízo. Ou seja, a mudança foi total. Irmãos, a história do gadareno é uma história de um milagre, pois ele foi transformado pelo poder de Deus. Amém? Portanto, a gente nunca pode limitar o poder de Deus em nossas vidas, aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas nós precisamos entender essa lógica dentro do contexto de ser um verdadeiro discípulo. Eu estou dizendo o seguinte: você é um verdadeiro discípulo? Se a sua resposta é sim, a primeira coisa que você tem que perguntar para si mesmo, baseado na experiência deste homem, é o seguinte: eu tenho sido transformado por Deus no meu dia a dia? No meu dia a dia, né, a unção do Espírito Santo tem se manifestado na minha vida e eu tenho sido aperfeiçoado, santificado no Senhor? Porque é muito interessante, irmãos, que a gente às vezes acha que existe evangelho sem transformação, e não existe. Essa é uma invenção vamos dizer assim, vamos usar essa palavra no contexto de hoje, da religião. Essa é uma invenção da religião. Evangelho que não produz transformação não é evangelho, né? Eu quero dizer, ou vou ser até mais específico, porque senão a gente pode entender errado isso. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Eu vou ser mais específico. Conversão que não produz transformação é mera religião, não passa disso, não é conversão de fato. Com isso eu não estou querendo dizer que nós vamos ser transformados da noite para o dia. Com isso eu não estou querendo dizer que todos os nossos problemas vão deixar de existir. Com isso eu não estou dizendo que você de repente era um gadareno da vida, talvez não no que diz respeito ao contexto real, mas um gadareno na alma, né? Você é um gadareno de alma. A gente sabe que muitas lutas, muitos desafios que nós temos, nós vamos superar como, irmãos? É no dia a dia. Tem coisas na vida da gente que a gente luta durante anos, para a gente chegar ao momento da vida da gente e falar assim: agora Deus me venceu, vamos dizer assim, Deus me deu a graça dessa área da minha vida ser transformada por Ele. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: quem é discípulo? Discípulo, ele é transformado. A conversão leva à transformação. Conversão que não transforma não é conversão, é outra coisa, como eu falei, é religião. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, por não entenderem isso, elas transitam com muita facilidade entre luz e trevas, entre mundo e reino de Deus. Elas não conseguem se manifestar como filhos da luz. E aí então há uma incoerência nisso. Esse gadareno aqui, irmãos, presta atenção aqui, por ser um homem que tinha sofrido muito, a transformação foi tão grave, foi tão radical que todo mundo viu, né? O homem estava todo estourado, Jesus vai vir contra ele, liberta ele, não tem como não ver. O homem estava lá, fedido, sem roupa, todo zoado, ninguém chegava perto dele. De repente, está todo mundo ali, chega, está sentadinho de boa, limpinho, cheiroso, trocando uma ideia, sossegado com todo mundo. Não tem como não ver essa transformação. Às vezes é diferente da nossa realidade, porque, né, cada um tem uma realidade, mas a gente tem que saber que a transformação, ela é contínua.
ela precisa acontecer na vida daqueles que são discípulos de Jesus. E muitas vezes, pessoas que ficam tramitando entre luz e trevas, de fato, de verdade, elas precisam parar e questionar se elas são de fato convertidas. Eu, sinceridade, eu tenho dificuldade de entender isso. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer assim, que você não vai pecar, porque pecar nós vamos pecar. Eu estou dizendo que a pessoa, às vezes, ela sabe o que é a verdade, ela tem conhecimento da verdade, mas ela continua na prática do erro. Não é que ela erra, porque errar todos nós erramos. O problema é a prática do erro. Então, a gente tem que entender que Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. E essa é uma boa hora para você dizer amém. Amém, queridos? Não há limite para Deus. Mas o desafio são grandes. Irmãos, Deus pode mudar tudo. Se mudou a vida do gadareno, a sua vida é fichinha. Você concorda comigo? Se mudou o gadareno, para te mudar é facinho. Então, primeira característica, a marca de um discípulo aqui, é que o discípulo de Jesus, ele é transformado. A segunda marca é que ele é um seguidor incondicional. Amém? Versículo 18. Já vou lá para o versículo 18. Diz assim: quando Jesus entrava no barco, Jesus já estava indo embora daquele lugar, né? O homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Olha que coisa linda, irmãos. Eu acho isso maravilhoso. O gadareno, ele tinha acabado de ser liberto. Ele estava ali na sua região. Ele poderia, ele ia recomeçar uma vida ali, porque ele tinha família, ele tinha pessoas que o conheciam. Ele não era um homem solto na vida. Ele viveu solto e perdido enquanto estava endemoniado, mas ele tinha família, porque logo abaixo, que nós vamos ler depois, você vai ver, ele tinha família. Eu acho tão lindo o fato de quando ele percebe que Jesus está indo embora, ele vai em direção ao barco e implora. Aqui na NVT está falando implora. Eu não sei o que aparece em outras versões, deixa eu ver. Suplica na NVI, né? Então, eu acho assim, eu acho isso de uma profundidade tremenda. O gadareno estava disposto a largar tudo para seguir a Cristo, tudo, absolutamente tudo, né? Discípulos, queridos, são seguidores incondicionais. Eles desejam estar onde o mestre está. É isso. Eu quero ir com o Senhor, porque a alma daquele homem, né, o coração daquele homem estava cheio de amor pela causa de Cristo. Estava cheio de amor por aquilo que ele sabia que Deus era capaz de fazer por intermédio de Cristo. Ele queria ser um seguidor, ele continuou sendo um seguidor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem é o verdadeiro discípulo? Primeira coisa que a gente falou aqui, ele é transformado. Discípulo de Cristo é transformado, está sendo transformado. E discípulo de Cristo é um seguidor incondicional. Não se estabelece condições para seguir a Jesus. As pessoas que estabeleceram condições para seguir a Jesus, Jesus deu fora nelas na Bíblia. Quando o homem rico, né, chega para Jesus e fala que quer seguir, mesmo ele não colocando a riqueza dele como um empecilho, Jesus o confronta a si mesmo. Fala para ele fazer o quê? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele foi embora. Porque ele queria seguir a Jesus, mas tinha condicionalidade. Você lembra quando uma pessoa chega até Jesus e fala assim: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar um parente meu que morreu? Jesus falou: não, né? Deixa que os mortos cuidem dos mortos. É a condicionalidade que você estabelece, entende? Você vai estabelecendo condicionalidade. Não, eu posso seguir Jesus, mas eu não quero, eu só tenho para oferecer para ele um dia da semana. Eu quero seguir Jesus, mas eu não quero que ele toque nessa área da minha vida. Eu quero seguir Jesus, mas o meu dinheiro quem comanda sou eu. Eu quero seguir Jesus, na vida emocional ele não mexe. Eu quero seguir Jesus, mas o meu casamento ele não toca. Gente, seguidor de Cristo é um seguidor incondicional. Ele é o mestre, ele é o Senhor, nós somos os discípulos.
E não há condicionalidade. A gente tem que ter esse coração que esse gadareno tinha. Ele implorou, ele suplicou: eu quero te seguir. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ser um seguidor de Jesus. Sabe o que eu acho? Eu acho que nós nos acomodamos. A vida moderna, a vida do homem moderno, do ser humano moderno, que é o nosso contexto, por mais engraçado que possa parecer isso que eu vou falar, é uma realidade. Nós vivemos uma vida, um período da história onde a vida é confortável. Se não para a maioria das pessoas, se não para todos, para a grande maioria. É claro que a gente sabe que tem pessoas que vivem uma vida de extrema miséria. E não é muito difícil você entender isso. Basta você pensar no mundo antes do que nós vivemos. Você pega, por exemplo, no período da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola veio e arrebentou com a Europa toda. Ela matou muita gente. Entende? Porque eles não tinham acesso a questões de ordem sanitária, não tinham acesso a uma série de coisas que nós hoje temos. Nós convivemos com uma pandemia. Foi desastroso? Foi. Mas poderia ser mais. Mas por que não foi mais? Porque de uma certa forma nós temos acesso. Nós temos acesso a saneamento, a saúde, a moradia. Insisto, nem todos têm, mas a maioria tem. A maioria tem. Nós temos acesso à tecnologia, nós podemos acessar a internet, nós podemos ver, se está calor, a gente às vezes tem condições de comprar um ar-condicionado para dormir sossegadinho, então comprar um ventilador para ficar de boa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, me parece que à medida que o tempo passa, o ser humano vai se acostumando com as comodidades da vida, e isso não é um problema, tá? Mas ele vai levando isso inconscientemente para a sua vida espiritual. E aí ele quer que a vida espiritual se encaixe dentro desta comodidade. E aí por isso ele se torna um comodista. Entende? Por isso ele fica acomodado. Porque parece que não dá para... A questão sacrificial e incondicional é tirado do nosso vocabulário cristão. É radical demais para quem quer vir após mim, tome sua cruz e me siga. Parece que a gente está falando uma coisa assim absurda. A gente até canta, mas quando a gente pensa nas implicações, a gente fica assustado. Por quê? Porque nós condicionamos a nossa alma à facilidade, ao sossego, ao sucesso quando a gente consegue. E aí então, quando você se depara com Jesus, Jesus vem e pede tudo. E aí nós ficamos nessa situação. O gadareno, ele entendeu, por isso ele implorou, por isso ele clamou. Amém? E uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é: o que te impede de seguir ao Senhor incondicionalmente? Você já parou para pensar? Você já perguntou isso para você mesmo? Porque assim, é uma pergunta que você tem que fazer direto. Não é um momento ou outro, é constantemente. O que me impede de seguir a Jesus incondicionalmente? Quais são as barreiras que eu estou colocando entre mim e Deus, entre eu e Deus, ou mim e Deus, não sei. Enfim, se eu falei português errado, me perdoe. Quais são as barreiras? O que eu estou inventando para impedir que eu realmente mergulhe de cabeça no reino de Deus? O gadareno não esquentou a cabeça. Ele queria seguir. Amém, irmãos? Então, sempre pare e pergunte: o que me impede? E eu vou te dar um conselho. O Espírito Santo de Deus vai falar para você: remova isso do seu caminho. Remova. Estamos aqui para servir ao Senhor. É para isso que nós estamos. Outras coisas são outras coisas que serão acrescentadas. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e sua justiça, e o que? As outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então, eu estou aqui falando sobre as marcas de um verdadeiro discípulo. Eu disse que um verdadeiro discípulo ele é transformado. Segundo, ele é transformado, mas para ser mais preciso, ele está sendo transformado. Para que você não tenha sobre você um fardo de achar que é tudo assim. A conversão é instantânea, a santificação é processual. Amém?
Amém, irmãos? Um discípulo, ele é um seguidor incondicional. E a última coisa que eu quero ressaltar aqui, baseado na vida do gadareno, é que um discípulo, a marca de um verdadeiro discípulo, é que ele é um proclamador. Amém? Olha só o que o versículo 19 e 20 diz. Logo depois de Jesus, do gadareno implorar para ir com ele, olha só o que o diálogo se estabelece. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, era onde ele morava, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. É maravilhoso, né, irmãos? Por isso que eu falo, esse homem, às vezes a gente pega o gadareno e a gente tem aquela imagem de um homem que não tinha ninguém. Não é verdade, ele não tinha ninguém enquanto estava endemoniado na caverna. Mas Jesus deixa claro que ele tinha casa e ele tinha família. Porque a ordem de Jesus fala: não, você não vai comigo, eu vou te dar uma outra tarefa. Como você é um seguidor incondicional, você não vai ser uma pessoa que vai caminhar comigo, mas você vai fazer uma outra obra, você vai fazer um outro serviço, eu vou te dizer qual. Aí ele vira para o gadareno e fala assim: você tem que voltar para a sua casa e para a sua família. Por isso eu insisto, ele tinha casa e tinha família. Quando ele vai querer seguir Jesus, ele está deixando tudo para trás, irmãos, como muitos dos discípulos que foram chamados fizeram. Aí Jesus fala para ele: volta para a sua casa, para a sua família, e conta para eles o que foi feito, né? E como Deus é misericordioso. Foi essa a tarefa que Jesus deu para ele, não foi? Jesus falou para o gadareno, em outras palavras: seja um proclamador do evangelho no meio da sua casa. Amém? Na sua casa e na sua família. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, olha para mim, você precisa pregar o evangelho dentro da sua casa e para a sua família. Você não pode abrir mão disso. Os pais precisam evangelizar os filhos. Nós precisamos evangelizar a nossa família. Nós não podemos abrir mão disso. Essa ordem dada para o gadareno, mas serve para nós. Volta para a sua casa e prega. Para a sua casa e para a sua família. Anuncia. E às vezes a gente fica um pouco acanhado de fazer isso. É claro que a gente tem que ter sabedoria. Para pregar para a família tem que ter sabedoria, né, irmãos? Sim ou não? Para pregar para a família tem que ter sabedoria. Porque senão, ao invés de ser bênção, vira uma confusão desgraçada. A verdade é essa. Vira uma tristeza. Mas Deus dá sabedoria. Então a gente precisa orar e crer que Deus vai restaurar a nossa casa, a nossa família, tá bom? Mas o que me chama a atenção, e eu não sei porquê, talvez assim, pode ser só uma impressão minha, é que Jesus falou para ele o que, irmãos? Qual foi a ordem dada por Jesus para o gadareno? Qual foi a ordem, irmãos? Vai para a sua casa e para a sua... Aí a gente lê no versículo 20, que com certeza ele fez isso, porque ele queria ser... Ele falou assim: então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades. Não é lindo isso? Eu acho maravilhoso, porque Jesus deu uma ordem bem clara para ele, específica, e de uma certa forma delimitando uma área de atuação. O gadareno, porque ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele. Aqui, como é que fala? Eu esqueci, irmãos, aquele versículo, aquele que tem muito ama, né? Muito perdoado, muito ama. Quem muito perdoado, muito ama, né? É o caso desse homem. Aí ele não se contenta em pregar para casa e para a família. Fala que ele vai além. Ele prega nas 10 cidades, Decápolis, né? Um conjunto de cidades onde ele vivia ali. E ele sempre prega para todo mundo. Ele virou evangelista. E a Bíblia fala que todo mundo vai ficando admirado com o que Deus fez na vida dele. Que
Queridos, preste atenção. Se Deus fez algo de valor na sua vida, você tem o que falar para as pessoas. É isso. Você acha que esse gadareno tinha formação teológica? Você acha que talvez ele tinha sido instruído na lei? Você acha que esse gadareno era um homem assim, né, versado em muitas culturas? Poderia ser? Poderia. Mas não há indicação disso nas Escrituras. Ele era um homem simples, como simples somos nós. Isso o impediu de anunciar? Isso o impediu das pessoas ficarem maravilhadas quando ele anunciava? Não. Por quê? Porque ele falou daquilo que aconteceu na vida dele. E esse é um mistério muito interessante na vida do proclamador. Você não só anuncia teoria, né? Você não anuncia só palavra, você anuncia vida. Entende? E isso faz toda a diferença. E faz uma diferença porque é o seguinte: nós precisamos sair daquele estágio onde fazemos a obra de Deus porque somos cobrados, e não só evangelização, qualquer coisa, cobrados a fazer, para entrar no estágio onde realizamos a obra de Deus, simplesmente por amor e gratidão a Ele. Eu e você precisamos disso, irmãos. A marca de um verdadeiro discípulo aqui, baseado na vida desse homem, que ele é um proclamador do Evangelho. A gente percebe com clareza, tá? É importante a gente entender isso, que o gadareno tinha uma vocação evangelística. Mas quando a gente fala em ser um proclamador do Evangelho, nós estamos falando numa dimensão muito mais ampla. A nossa vida é uma carta viva, sim ou não? Nós manifestamos o reino de Deus neste mundo, ou pelo menos deveríamos manifestar. Só que o que nós precisamos entender é que nós não podemos reagir apenas à cobrança. Nós precisamos agir porque amamos e somos gratos pelo que Deus fez. Gadareno. Entende? Nós precisamos urgentemente deixarmos de ser pessoas reativas para sermos pessoas ativas. Vocês entenderam, irmãos? Porque o reativo, ele só vai fazer quando ele é cobrado. O ativo, ele vai fazer porque ele sabe de onde ele foi tirado. Ele sabe o que Jesus fez na vida dele, então ele não consegue ficar indiferente a isso. E aí então você se torna um proclamador. Eu sempre falo isso e as pessoas de fato, algumas acreditam, outras não. Eu durante a minha juventude toda, sempre fui uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa tímida, sobre muitos aspectos. Eu tinha dificuldade de falar em grupo. Isso para mim era um suplício. Mas aprove a Deus, não sei porquê, não sei mesmo, irmãos, que eu me tornasse alguém que, ensina a igreja, como de Cristo. Então, se eu sou um proclamador e eu entendo o Evangelho, eu vou ter que romper as minhas barreiras, os meus limites, eu vou ter que ir além. E todo começo ele é difícil. Como eu falei, eu já tive a primeira vez que eu preguei 3 minutos. Foi numa reunião na escola. Eu só abri, li o versículo, acho que falei umas 3 frases, acabou. Acho que nem 3 minutos deu. Acabou a reunião, acabou a pregação. Tem vez de eu pregar, como eu já falei para vocês, me dá um branco. Eu estava assim, na época eu ficava olhando assim para o papel, olhando para o pessoal, olhando para o papel, olhando para o pessoal, branco geral. Mas, gente, me desculpa, mas eu não tenho... graças a Deus não era um culto, era uma reunião de estudo bíblico antes do culto, porque senão ia ficar pior ainda, imagina. Mas, gente, me desculpa, mas eu não tenho condições mais de continuar esse estudo, me perdoe. Eu parei, porque eu não conseguia. Então, presta atenção, gente. O proclamador, ele faz por paixão, por amor, pelo impulso do Espírito. A gente tem que sair desse nível de cobrança. Eu só ajo se me cobrarem. Eu já falei para vocês estão cientes do que eu tenho dito, eu não vou fazer nunca mais isso na igreja de Jesus. Igreja, ela é formada por ovelhas, entendeu? Elas precisam ser apacentadas, Quem é tocado é boi, Quem é tocado é boi, quem é puxado é mula, você entendeu? Não vale a pena.
Então, a gente faz por isso. Eu assim, quando eu cheguei, né, até dentro dessa questão da disposição, eu quero assim honrar a vida do Felipe. Eu cheguei para o Felipe uma semana, falei, Felipe, prega. Ele não pensou duas vezes, né? Ele deu uma olhadinha e não prega. Assim, uma segurança, sabe? Eu falei, não, Felipe. Mas ele veio e ministrou, irmãos, e ministrou com graça de Deus. Eu sei que você estava nervoso, é claro, mas você não demonstrou, tá? Mas é isso que a gente precisa ter, essa disposição, sabe? Então, não, é difícil para mim, mas eu vou. Aí teve até uns amiguinhos aqui, a minha filha de coração, Wendy. Eu falei assim, Wendy, você vai pregar na reunião de adolescentes. Ela topa, na hora. E ela foi lá, se preparou e ministrou na reunião de adolescentes. Uma palavra boa, abençoada. Gente, é assim. A gente precisa começar a ser mais proativo, entende? Deixar de ser só reativo, porque não é assim que o reino funciona, ou pelo menos não deveria ser assim, tá bom? Então essas são as marcas aqui que eu queria ressaltar para você de um verdadeiro discípulo de Jesus. Primeiro, ele é transformado. Segundo, ele é um seguidor incondicional. E terceiro, ele é um proclamador. Amém? Quero concluir essa mensagem lendo uma frase do Bonhoeffer, que é uma frase bem parecida também do Billy Graham, mas eu gostei dessa do Bonhoeffer e eu quero ler para você. Diz assim: o discipulado é de graça, mas lhe custará a sua vida. Amém? O discipulado é de graça, mas o que ele custa? Toda a sua vida. É paradoxal, entende? Bonhoeffer era um teólogo alemão, né, que morreu na Segunda Guerra, foi executado na Segunda Guerra, na verdade, e ele traz uma verdade profunda. Somos discípulos pela graça, mas o que isso nos custa? Tudo. Ou entregamos tudo, ou talvez o que estamos entregando não seja suficiente. Que Deus nos ajude a entregar tudo. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar.